Pessoal, como vão? Tudo bem? A gente teve há 2 semanas atrás o furacão Helene e agora, hoje é dia 9, né? A gente vai ter já a entrada do furacão Milton na Flórida, na costa da Flórida, né? E a gente já teve vários danos significativos, né, nos Estados Unidos. Então, mais uma vez dá para explicar por eclipses e tudo mais. E não só isso, né? A gente tem hoje o Júpiter começa a andar para trás. Então, para quem gosta de astrologia, a gente tem dois mapas dos Estados Unidos, né? Um às 3 da manhã, outro 5 da tarde, que dá no eixo de Sagitário e de Gêmeos, ambos os mapas, e a diferenciação de graus. E num dos mapas, realmente, o Júpiter voltando agora, ele vai tocar de novo na costa, ele vai passar nessa linha da Flórida, tem tudo a ver, assim, olhando o mapa. E então o que é importante nessa hora é, primeiro, aprender, né, com a mobilização, né, dos casos das autoridades americanas da região, que estão articulando, mobilizando todos, a população, sistema de saúde, bombeiros, elétricos, né, o pessoal do sistema de eletricidade, todos estão envolvidos para resolver a questão e buscar trazer a luz de novo. Só não estão fazendo 100% agora, porque tá para chegar o furacão. Passado o furacão, eles vão ter a força-tarefa de mobilização do mutirão, que é a palavra que eu uso desde 1988, 89, publicamente, é o mutirão, que é o GIUS, né? Quando todos se unem para fazer um único propósito, né? E sempre para o bem comum, sempre para ajudar. Então, esse é mais um exemplo legal. Eu acho que resta para nós que conhecemos a Flórida ou que conhecemos pessoas que moram lá, visualizar o local. Para quem não conhece, trazer energia. É a mesma energia para buscar amenizar a força desse Milton, desse furacão Milton, né? Que ele chega em categorias cada vez mais fortes. E provavelmente esses eventos geofísicos, né, de natureza, chuva, seca, vendaval, tufão, maremotos, vulcões, eles vão estar um pouco mais intensos ao longo desses próximos anos. Então, o que a gente tem que fazer é saber se mobilizar. Primeiro, parabéns, porque já começaram a ver antes, começaram a criar uma crise de defesa. Então, isso é o que falta aqui no país, no nosso país, uma crise de defesa real, né? Para eventuais intempéries como essa. Mas, da mesma forma que a gente usa o pensamento pedindo para alguma coisa para nós, eu sugiro que a gente use nossas forças, nosso pensamento para trazer proteção e criar uma egrégora de proteção em volta das estruturas, das casas, para que as pessoas possam continuar em paz naquela região, né? E usar a mesma coisa, a mesma energia nos próximos eventos climáticos que estão por vir. Esse evento dá para falar com eclipse. Esse evento dá para falar com eclipse e ele foi previsto, né, pelo Central Nacional de Furacões, né, que é o NHC, né, que é a sigla em inglês, e, e ela vai atingir a Flórida, seja 5, categoria 5, seja categoria 4 ou até menor, mas é uma região que tem 3 milhões de habitantes. E a gente passou esse ano de 2024 vendo inundação, que era um retorno de Urano no mapa do Rio Grande do Sul, mas poderia ter sido diferente. Se tivesse sido feita as devidas limpezas, diminuir as estruturas que estão quase 4, 5 metros de altura, a enchente seria menor. Então, para tudo, a mente humana pode fazer melhor, né?
Então, uma coisa é os meteorologistas alertarem para chuvas, né, inundações repentinas, e outra coisa é o que a gente pode fazer. Então, todos se mobilizaram, a gente viu o governo se mobilizar. Tudo que eu estou falando aqui é para ser um exemplo para o Brasil, que a gente teve inundação e queimadas de uma proporção que eu não vi a mobilização real, tá? Então, o mutirão que a gente viu do pessoal gaúcho para defender a saúde, a vida das pessoas que estavam ilhadas ou que estavam a ponto de morte na época da chuva, essa mobilização, esse mutirão tem que ocorrer por todos os segmentos da sociedade. Senão a gente vai viver igual um animal solto na floresta. Se tem queimada, ele não vai saber se defender. E a gente tem condições, a gente tem tecnologia, tem união, tem pessoas que estão na política com funções, então a gente precisa ter essa união para que a gente possa seguir melhor, né? A rota do Milton, ela saiu do Golfo do México, né? Deu uma acalmada, virou categoria 1, mas agora cresce. E a gente sabe que a onda, quando ela toca na Terra, ela muda ou a direção ou até a potência da sua categoria. Então, a verdade a gente não sabe. Uma coisa importante para ser falada é que se você olhar por cima da Terra, você vê o furacão, ele tem um traço do Fibonacci, ele tem um traço de um movimento cósmico, que é o mesmo em todos os locais, o DNA, o sistema solar, as galáxias, né? Então, esse movimento é uma prova que a vida existe e continua em movimento, mas não necessariamente é o fim de uma região, né? A gente pode usar a mente da mesma forma que algumas pessoas têm inveja e usam a mente para atrapalhar com o outro. A gente pode usar o mesmo instrumento da mente com o coração para trazer soluções. Então vamos orar por essa região, vamos orar para que esse furacão Milton, mesmo com categoria 5, né, tão poderoso, né, que ele tenha uma oscilação, que ele diminua e também que seja um exemplo para o mundo das pessoas se juntarem e rápido estabelecer a parte elétrica, os sistemas, o que falhar na parte do bem comum, tá? Isso é muito importante. A gente precisa de referências. E a referência que a gente tem aqui no nosso país é chula, é pequena, e precisa vir gente de fora que tem competência para ajudar o Brasil. Então, imagina a gente aprender com isso. Nesse momento, vou fechar minha conversa. Nesse momento, realmente, eu acho que o que vale a pena é a gente estar parando um tempo e rezando em função de amenizar a força desse vento, né? Lembrando que na medicina chinesa a gente tem 6 energias perversas. Uma delas é o vento, e ele não é brincadeira. Ele pode dar um AVC, na medicina chinesa é muito falado sobre isso. Ele pode deixar você nervoso, ele pode destruir a tua vida, a tua carreira, teu relacionamento, numa discussão. E quando o vento existe na natureza, a gente precisa respeitar, né? O mais importante, o que sobra para nós é a prevenção e a mobilização, o mutirão um com o outro, tá? É isso, eu paro aqui a minha gravação. Desejo para vocês que vocês tenham um tempo, da mesma forma que eu estou fazendo, para que a gente use nossa intenção para que essa energia tão forte, a gente chama em chinês de energia perversa, que é o furacão, que diminua e possa ter o menos risco possível. Tudo de bom para todos. Uma outra hora eu vou falar de astrologia para mostrar isso no mapa.